Olá, bem-vindo ao nosso canal. Muito obrigada por você nos visitar. Eu sou pastora Carmen Soares e eu quero compartilhar com você a palavra de Deus. Por quê? Ela é de suma importância na nossa vida. O salmista, no Salmo de número 119 e no verso de número 105, ele declarou: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Para garantir o sucesso da vida dele, naqueles dias maus que ele estava vivendo, nas dificuldades, nas adversidades da sua vida, ele viu que a única chance que ele tinha de se dar bem, de prevalecer, era dando ouvidos à palavra do Senhor, era obedecendo a palavra de Deus, para que assim ele visse o resultado desejado em seu coração. E é muito interessante, porque muitas pessoas duvidam da palavra de Deus. Por quê? Eles veem a palavra de Deus como se ela fosse uma estrutura criada pelo ser humano, por homens, com objetivo, com fins inescrupulosos, com o objetivo muitas vezes de usar a palavra de Deus para poder tirar dinheiro das pessoas. Tem muitas pessoas que veem a palavra de Deus desta maneira, como algo usado pelos homens, principalmente pelos pastores, com o objetivo de tirar dinheiro das pessoas. Mas a palavra de Deus não é uma estrutura humana com estas finalidades. Ela é a palavra do Deus vivo, ela é eterna, ela tem um objetivo que é de nos levar a conhecer a Deus, que tem um plano eterno, que comanda céus e terra e que comunica conosco através da sua santa palavra, e que por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo nos deu o privilégio de viver pela fé depositada na palavra de Deus. Aliás, ela é de tanta importância na nossa vida que o apóstolo Paulo escreveu que a fé, que é uma ferramenta dada por Deus para nós vencermos o mundo, e para nós também, além de vencer o mundo, nós agradar a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. O apóstolo Paulo escreveu que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir exatamente a palavra de Deus. Então a pessoa que não crê, ela procura argumentos que justifiquem a sua incredulidade, e ela sempre joga a culpa em outras pessoas, para não assumir que o problema de fato, a dureza de fato está no seu coração, e ela sabe que um dia ela vai ter que prestar conta da sua vida para o Criador. Mas ela fica arrumando esses enredos, ela fica procurando esses argumentos recheados por Satanás, para levar as pessoas a viverem separadas de Deus. Mas nós não podemos fazer isto, principalmente nós que estamos vendo o cumprimento de tudo aquilo que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo falou para nós. Então não tem como nós inventarmos desculpa para não acreditarmos na palavra de Deus, achando que nós vamos nos dar bem na vida. Não tem como. De Deus não se zomba. Ele é o Senhor, Ele é o soberano, é o que possui os céus e a terra, e que criou o ser humano para a sua glória e para o seu louvor. E eu quero compartilhar com você hoje o que o nosso Senhor Jesus Cristo falou em Mateus, no capítulo 24, o conhecido sermão profético de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas o que me chama a atenção neste texto é o que ele disse em relação ao templo, quando os seus discípulos, maravilhados com a construção do templo, o templo para os judeus era essencial. Eles adoravam o templo, ao invés de adorar o Deus Senhor da vida deles, eles adoravam o templo. E para eles falar do templo era algo que trazia satisfação às suas vidas.
E os discípulos chegam para Jesus quando ele estava exatamente em Jerusalém, ele saindo do templo. Os discípulos chamam o Senhor para observar a construção do templo. E eles falam para o Senhor: Senhor, olha que maravilha. E começou a mostrar. Nós encontramos esse texto em Mateus, no capítulo 24, está escrito exatamente isto. Está escrito assim: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar a construção do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Mas como? O templo, que para os judeus era algo de grande importância para suas vidas, o templo que havia sido iniciado a sua reconstrução, porque na verdade ele havia sido construído por Salomão, depois havia sido destruído na invasão de Nabucodonosor, dos babilônicos, depois ele foi reerguido, restaurado, depois ele foi derrubado novamente, e agora naqueles dias que Jesus estava ali, o templo ainda não estava, a sua construção por Herodes o Grande ainda não tinha sido concluída. A reconstrução do templo começou cerca de 20 anos antes de Cristo e ela foi terminada cerca de 64 anos após Cristo. E é uma coisa muito interessante, porque quando Jesus falou isso para eles, que não ficaria ali pedra sobre pedra que não fosse derrubada, parecia até que Jesus estava delirando. Parecia que estava delirando. Por quê? Os judeus estavam se dando bem no Império Romano. As coisas estavam saindo não do jeito que eles queriam, mas estava saindo melhor do que podia sair. Eles estavam em aliança com o Império Romano, ou seja, submeteram-se ao imperador, ao sistema romano, fazia tudo que eles ordenavam para eles fazer, e assim a vida estava seguindo. E eles não esperavam mais muita coisa, né? Então para eles estava ótimo, tinha o templo, estava em Jerusalém, estavam morando nas suas próprias casas, então para eles estava de certa maneira até confortável. Aí chega nosso Senhor Jesus Cristo fazendo milagres por onde passava, se dizendo ser o Filho de Deus, o Salvador do mundo, e olha para o templo, que era a joia dos judeus, e diz para os seus discípulos que não ficaria ali pedra sobre pedra que não fosse derrubada. Mas eu chamo a sua atenção para acreditar na palavra do nosso Senhor Jesus, porque não existe uma outra via de salvação para nós. Não existe um outro plano criado por Deus para nos salvar. Como nós lemos em Atos capítulo 4, verso 12, que não há salvação para nós em nenhum outro, a não ser no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E esta é a importância que nós compreendemos, temos, de aceitar a palavra do Senhor, acreditar na palavra de Deus do jeito que ela é, não esperando que Deus venha criar um outro plano, não esperando que Deus venha dar uma outra saída, se a saída para nós é o nosso Senhor Jesus Cristo. E o que eu chamo a sua atenção, porque cerca de poucos anos após Jesus ter falado isto, pouco mais de 30 anos após Jesus ter dito isto, quando para os judeus parecia que estava tudo bem, dá uma louca lá no imperador romano Nero, põe fogo em Roma, joga a culpa em cima dos judeus e dos cristãos, e aí surge uma terrível perseguição contra judeus e cristãos. E com isto, o que acontece? O templo é destruído cerca de 70 anos após Cristo. O templo é destruído. Os judeus que não foram mortos, eles saíram peregrinando o mundo afora,
cumprindo assim o que o nosso Senhor Jesus Cristo havia dito naquele dia para os seus discípulos. Não ficou do templo pedra sobre pedra. A única coisa que ficou foi parte do muro do templo, que é conhecido mundialmente, visitado por pessoas do mundo inteiro, o chamado Muro das Lamentações. E isso é muito importante porque você precisa ver, eu preciso ver, que não deixará de cumprir nenhuma das palavras ditas pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Às vezes a pessoa, como eu disse para você, ela arruma desculpa para não acreditar na palavra de Deus, dizendo: a Bíblia é escrita por homens. É uma estrutura de homens com objetivo de enriquecimento ilícito. Não é nada disto. Se alguém usa a palavra de Deus para isso, esta pessoa, ela terá que dar conta a Deus do que ela fez, do que ela está fazendo usando a palavra de Deus. Mas o objetivo da palavra de Deus é nos dar conhecimento que existe um Deus que criou os céus e a terra, que é possuidor de tudo que neles existem e que nos ama e já provou a raça humana este amor em enviando o seu Filho único, nosso Senhor Jesus Cristo, para morrer na cruz, para que nós pudéssemos ser salvos. No mesmo capítulo de Mateus, capítulo 24, nós encontramos nosso Senhor Jesus Cristo falando também a respeito dos dias finais, a respeito de como estaria a vida sobre a face da terra no tempo do fim. E é muito interessante que ele fala de levantar nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares. E isso nós já estamos presenciando dia após dia diante dos nossos olhos. Nós somos a geração que estamos vendo tudo que o Senhor Jesus Cristo falou que estaria acontecendo, está acontecendo diante dos nossos olhos. Mas ele chama a nossa atenção dizendo assim, que isto, porém, seria apenas o princípio das dores. Apenas o princípio das dores. Esse princípio das dores aqui, ele estava falando de uma mulher que chegou o dia dela dar à luz. Chegou o dia do filho nascer. E aí começam as primeiras contrações. Eu sou mãe de 3 filhos. E eu sei do que nosso Senhor Jesus Cristo estava falando. Porque eu já senti contrações para dar à luz. Eu sei que dores, como é que são essas dores. O compasso das dores, ela vai aumentando, até chegar o momento do nascimento da criança. E a dor parece ser insuportável. E muitas mulheres morriam, porque não havia recurso médico, não havia condições para poder ajudá-las na hora do parto, não havia hospitais, não havia os recursos que nós temos nos dias atuais. Mesmo assim, ainda nos dias atuais, mulheres morrem na hora de dar à luz os seus filhos, porque é um momento muito difícil, é um momento glorioso, porque ela vai dar à luz a uma criança, mas é um momento também que a vida dela está também correndo risco, não apenas dela como da criança que ela traz no seu ventre. Então Jesus comparou as dores do tempo do fim a essas dores, a dores das contrações de um parto. E aí depois disto, a situação só vai complicar. E um dos fatores que mais tem complicado a vida sobre a face da terra é exatamente o que está escrito no capítulo 24 e no verso 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. É o que nós estamos presenciando. A frieza no coração das pessoas, o desinteresse delas pelas outras, aquele relacionamento frio, aquele relacionamento muitas vezes interesseiro. Hoje, o que mais nós temos, o relacionamento que mais ganhou corpo, que mais ganhou consistência hoje, são exatamente os relacionamentos virtuais, através das páginas de relacionamento virtuais. Então as pessoas têm vários amigos nas páginas de relacionamento virtual, porque não tem nenhum contato. Porque se aquela pessoa falou alguma coisa que não é do nosso agrado, é muito fácil. É só nós excluirmos aquela pessoa da nossa página. É só nós não dirigir mais nada a ela. Aí está livre.
Então é algo que está levando as pessoas a se tornar mais frias ainda. Então, mas o fator que causaria isso seria o quê? O multiplicar da iniquidade. E o que é a iniquidade? A iniquidade nós sabemos que é pecado, é a desobediência da lei de Deus. São as atitudes do ser humano em desrespeito a Deus que é santo. Pecado é qualquer ação minha ou sua que fere o caráter de santidade de Deus. Deus é santo, Deus é justo, Deus é perfeito e ele é um ser moralista e ele requer isto de nós também. Ele nos fez a sua imagem, a sua semelhança, plantou dentro de nós a capacidade para nós também ser pessoas moralistas, pessoas zelosas pelos bons costumes, zelosas pela família, zelosas por aquilo que é justo. E pecado é as ações nossas que fere esse caráter de amor, de respeito, de perfeição do nosso Deus. Claro, ele demonstrou para nós o quanto ele nos ama, enviando o seu Filho Jesus Cristo para nos salvar. Mas a questão do multiplicar da iniquidade tem feito com que a situação se complique mais e mais sobre a face da terra. O esfriar do amor de quase todos. O que é o amor? O amor é a lealdade. É o respeito que você demonstra para com alguém, para com as coisas. Olha o nosso planeta. O nosso planeta está cambaleando, está sendo destruído por causa dos nossos atos, do desrespeito que nós mesmos seres humanos temos com a terra na qual nós vivemos, nossas famílias vivem. Olha, as pessoas aí que não têm o mínimo respeito pela terra. E a gente vê, é normal você ver uma pessoa pegar um copo descartável, beber água e jogar o copo na rua como se nada estivesse acontecendo, como se nada de errado estivesse acontecendo. Ela bebe um refrigerante, pega aquela garrafa PET, joga no meio da rua como se nada de errado estivesse acontecendo. Não há respeito com a casa que nós moramos. Se nós não respeitamos o meio ambiente, não que o meio ambiente seja mais importante do que a nossa vida, do que a vida do ser humano. Não, nós sabemos que passará os céus e a terra. Mas não é porque vai passar os céus e a terra que nós vamos tornar pessoas destruidor do nosso planeta. Destruidor do que Deus entregou nas nossas mãos, porque na verdade a terra é de Deus e Ele entregou nas nossas mãos para nós cuidarmos dela. É a nossa casa, é onde nós moramos, mas a falta de amor também é demonstrada nessa questão da destruição do meio ambiente, da destruição das vias públicas, da destruição daquilo que é o local que nós vivemos, que nós passamos a nossa vida. E em relação ao ser humano, o desrespeito de uns para com os outros também é algo que está no nosso dia a dia. Você pode ver hoje, nós podemos ver que não há mais respeito, não há mais zelo. A família, por exemplo, a família está sendo super atacada aí pelas artimanhas de Satanás, pelos ensinamentos anticristo, pelos ensinamentos contrários à palavra de Deus, tudo dizendo em nome da felicidade. Quando que a felicidade está em guardar os mandamentos do Senhor, em obedecer às suas leis, em fazer o que é justo, o que é correto perante aos olhos de Deus e aos olhos de todas as pessoas. Então, quando o Senhor Jesus falou que multiplicaria a iniquidade, e por causa deste ato da iniquidade, do pecado, florescer sobre a face da terra, o amor iria esfriar no coração de quase todos. Olha a violência contra a mulher, por exemplo. Como tem aumentado não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro, o ódio contra as mulheres. Olha a pedofilia. As crianças, a gente não tem confiança de deixar as crianças com as pessoas, porque fica preocupado se aquela criança será vítima daquela pessoa sem escrúpulos, sem amor e sem respeito. Olha os idosos, olha o que as pessoas estão fazendo com os idosos, olha o que a família está fazendo com os idosos estão sendo tratados como se fosse ferro velho humano, como se fosse algo sem nenhum valor. Olha o que está sendo feito.
Olha o que está sendo feito aí. É só você prestar atenção no que está sendo feito com os governantes em relação aos cuidados básicos com a humanidade, com a população. Olha o que está sendo feito. O dinheiro que é para o cuidado da população é desviado para fins de corrupção, fim de enganos, de destruição. Então, nós estamos presenciando o que Jesus falou que estaria acontecendo. E é muito interessante que no verso 13 ele fala: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Perseverar em quê? Perseverar na fé, perseverar guardando a palavra de Deus, perseverar acreditando que o que ele falou é verdadeiro, como eu mostrei para você a questão do templo. O que o Senhor Jesus Cristo falou é verdadeiro, porque ele falou que o templo seria destruído, não ficaria pedra sobre pedra, e de fato não ficou. Para provar que a palavra dele é verdadeira e que nós precisamos acreditar no que ele disse para o nosso bem. Não adianta nós esperarmos, não, mas Deus está vendo que as coisas estão complicadas, e aí ele vai ele vai dar um jeitinho, ele vai... Não vai. Ele não tem um plano B. O que ele tem é exatamente o que está aqui. A palavra dele está escrita para nos ensinar. Se nós acreditarmos, nós vamos receber os benefícios que ele nos oferece. Mas se nós tratá-la como se ela não tivesse valor para nós, se nós a desprezar, nós vamos estar colocando a nossa vida, a nossa própria vida, numa situação complicada. Então, assim como Jesus falou que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubada, e de fato não ficou, assim tudo que ele falou também vai acontecer. Aliás, ele disse, né, que ele não tinha vindo, tá, para revogar a lei no caso que ele falava, a lei de Moisés, mas ele tinha vindo para cumprir a lei. Aliás, ele falou que não ficaria nenhum tio, né, porque não fosse da lei que não seria cumprido. Ou seja, ele não veio para poder facilitar as coisas, né? Tá muito difícil, a lei de Moisés é muito difícil, então vamos fazer o seguinte: ô Jesus, revoga essa lei e nos dá uma coisa mais fácil. Ele nos trouxe a graça, o favor de Deus que nós não merecíamos. E mesmo assim, nós temos dificuldade de conviver com Deus, com a palavra dele, no tempo do favor que nós não merecíamos. Então, se nós pararmos e analisar, nós vamos ver que o problema sempre esteve com o ser humano. O problema sempre está em nós. Deus não mudou. Nós é que andamos sempre de mal para pior. Mas tem uma saída. Qual que é a saída? É o mesmo que o Senhor Jesus Cristo fala no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, no verso de número 15. Arrependei-vos e crede no Evangelho, porque é chegado até vós o reino de Deus. O reino de Deus é chegado até nós. Então, nós precisamos fazer isso, acreditar na palavra de Deus, voltar os nossos corações para o Senhor, buscar o auxílio do Espírito Santo, meditar na palavra de Deus, pedir ao Senhor para transformar a nossa vida, para fazer de nós novas criaturas, como Jesus falou para Nicodemos, que o que importava era ele nascer de novo. Nascer da água, nascer do Espírito, nascer para fazer a vontade de Deus, para poder compreender o que Deus tem a fazer, o que Deus quer fazer em nossas vidas. Não tem outra saída. É acreditar, é aceitar, é obedecer para que nós tenhamos dias melhores. Do jeito que a situação está indo, se nós não mudarmos o nosso comportamento, não nos arrependermos dos nossos pecados, se nós não buscar a Deus, nós vamos ver a situação ficando cada dia que passa pior. Mas a saída está nas nossas mãos. Como Paulo falou, a palavra está na tua boca, no teu coração, isto é, a palavra da fé que nós pregamos, a palavra de Deus. Se no seu coração creres, que Deus ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, se você crer, se você confessar com a sua boca, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, com a boca se confessa a respeito da salvação. Então a solução para as dificuldades da nossa vida está nas nossas mãos. Deus já nos deu esse poder através do nosso Senhor Jesus Cristo, que falou a verdade e que continua falando a verdade, porque Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e Ele o será eternamente. Só Ele para nos ajudar. Vamos orar. Vamos pedir a Ele nesta hora
para que Ele abra o nosso entendimento, para que nós voltemos dia após dia os nossos corações para Ele e que acreditemos em Sua palavra, para que as nossas vidas sejam abençoadas, para que nós sejamos conduzidos neste mundo que jaz no maligno, mas não como derrotados, mas sim como vencedores em Cristo Jesus, como abençoados por Deus, não inimigos de Deus, porque Ele está em paz conosco. O próprio Jesus falou, deixo-vos a paz. Deus está em paz conosco. Nós é que às vezes rejeitamos a paz que Deus nos oferece. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso bondoso Pai Celestial, graças nós te damos por nos amar com um amor eterno, perfeito, amor maravilhoso, compreensível. Ainda que nós não consigamos compreender tudo que o Senhor fez, mas o que nós precisamos compreender está à nossa disposição. Que o Senhor perdoe, meu Deus, a dureza do nosso coração, porque muitas vezes nós procuramos desculpas, ó Deus, para justificar a nossa incredulidade, mas que o Senhor nos ajude, meu Deus, na nossa pequena fé, que o Senhor nos abençoe para que os nossos olhos estejam voltados para o Senhor, que os nossos corações estejam confiantes em Ti, para que assim, meu Deus, nós tenhamos dias melhores, e nós, a nossa casa e as nossas famílias. Que o Senhor abençoe esta pessoa, meu Deus, que ela tenha ânimo, que ela tenha coragem para prosseguir, que ela não venha se ver em situações complicadas como se ela estivesse abandonada no meio de tudo isto, mas que ela lembre que o Senhor está no comando, que o Senhor está presente para nos ajudar, para socorrê-la, para livrá-la e para abençoá-la. Toma as dificuldades que ela está enfrentando em tuas mãos, meu Deus, entra com a providência do Senhor, repreende Satanás e todo o poder do engano, toda a artimanha maligna, que o inimigo não tenha poder de manter esta pessoa na escravidão, mas que ele seja derrotado em nome do nosso Senhor Jesus Cristo e que esta pessoa seja livre, meu Deus, para te servir, livre, meu Deus, para andar na tua presença, livre, meu Deus, para viver para o Senhor e ser abençoada em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoa, liberta, livra e restaura esta vida para a tua glória e para o teu louvor. Nós pedimos isso ao Senhor e nós te agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, dando a ti, meu Deus e meu Pai, toda a honra, toda a glória e todo o louvor hoje e sempre. Amém. Muito bem, Deus abençoe a sua vida. Muito obrigada pela sua presença aqui no nosso canal. Que Deus te dê graça. Fique na paz e até o nosso próximo encontro.